A vitória parecia rápida. Em outubro de 1944, a imensa frota de invasão americana chegou às Filipinas e o general Douglas MacArthur cumpriu sua promessa ao pisar na praia. Eu retornei. Em questão de horas, suas forças tomaram o estratégico campo de pouso de Tacloban. Engenheiros trabalharam dia e noite e logo, caças americanos dominavam os céus a partir da nova base. A primeira parte da missão estava concluída. A base estava operacional. Mas uma vitória rápida não significa uma paz fácil. Agora, o campo de pouso precisava ser defendido. Para isso, os americanos trouxeram um arsenal formidável, incluindo as mais avançadas armas antiaéreas, projetadas para criar um escudo impenetrável contra qualquer ataque aéreo japonês. Contudo, os céus sobre as Filipinas estavam estranhamente silenciosos. A superioridade aérea americana era tão esmagadora que o inimigo simplesmente não aparecia. Os soldados vigiavam o céu, esperando por uma batalha que nunca acontecia. Eles olhavam para cima, sem perceber que o verdadeiro perigo estava muito mais perto. O verdadeiro inimigo não voava. Ele rastejava. Ele esperava. A poucos metros das posições americanas, escondido na copa das árvores daquela selva densa e impenetrável, um perigo invisível observava cada movimento, esperando o momento certo para atacar. Eles trouxeram uma arma para dominar o céu, mas para sobreviver ao Inferno Verde, teriam que apontá-la para o chão e, com ela, reinventar a própria guerra. Para proteger a nova base, chegou o 201º Batalhão de Artilharia Antiaérea, uma unidade com um histórico distinto e equipada com a mais avançada tecnologia de defesa do arsenal americano. Eles operavam o M-16, um veículo semi-lagarta que carregava em suas costas uma arma de aparência brutal, a torreta M45 Quad Mount. O nome oficial não fazia justiça ao seu poder. Era uma fortaleza móvel, e seu coração era um deus de metal zangado, projetado para um único propósito: varrer os céus de qualquer ameaça. Imagine 4 metralhadoras pesadas, Browning M2, de calibre 50, montadas em uma torre elétrica. Cada uma era alimentada por uma caixa com 200 munições, totalizando 800 balas prontas para disparar a qualquer momento. A torre podia girar 360 graus e seus motores elétricos permitiam que ela rastreasse um avião inimigo com uma velocidade e fluidez assustadoras. Mas sua característica mais aterrorizante era a cadência de tiro. As 4 armas, disparando em uníssono, podiam lançar aproximadamente 2.200 projéteis por minuto. São 37 balas de calibre 50 a cada segundo. Uma única dessas balas podia perfurar blindagem leve ou atravessar um bloco de concreto. Esta arma não atirava. Ela criava uma parede de aço e fogo no céu, capaz de desintegrar qualquer aeronave que ousasse voar baixo. Mas em Tacloban, essa obra-prima da engenharia de guerra enfrentava um inimigo que não podia combater: o tédio. A superioridade aérea americana era tão completa que os aviões japoneses simplesmente não apareciam. Assim, as tripulações do 201º Batalhão passavam seus dias em uma rotina frustrante. Limpavam suas armas perfeitas, testavam os motores elétricos da torre e escaneavam um céu azul e vazio. Eles tinham em mãos uma das armas mais poderosas do campo de batalha. Mas ela permanecia silenciosa, coberta por lonas, inútil. Enquanto a calmaria reinava no céu, o inferno se instalava no chão. A poucos metros das posições do 201º, a infantaria americana travava uma guerra suja e desesperadora. O inimigo estava por toda parte e em lugar nenhum. Um tiro estalava na selva, um soldado caía e o silêncio voltava. Os homens da infantaria olhavam para as árvores, mas não viam nada. O inimigo era um fantasma. Eles viam os M-16 parados, impotentes, e uma pergunta silenciosa pairava no ar úmido da selva. De que serve ter o poder de derrubar os céus se estamos morrendo por ameaças que vêm da terra? A doutrina militar era clara. Aquela arma só devia apontar para cima. Mas a morte não vinha de cima, e a paciência dos homens no chão estava perigosamente perto do fim. Para a infantaria americana que patrulhava o perímetro da selva, cada passo era um teste de nervos.
Eles não lutavam contra um exército, mas contra fantasmas. A doutrina de defesa japonesa explorava a verticalidade da selva de uma forma aterrorizante. Imagine um soldado inimigo posicionado a 10 ou 15 metros de altura, camuflado na copa de uma árvore. De lá, ele era invisível. Um observador paciente, com uma visão perfeita de todos os movimentos americanos no chão. Ele podia dirigir o fogo de morteiros ou simplesmente escolher um alvo e disparar. Para o soldado americano, a morte vinha sem aviso, de uma direção impossível. O impacto psicológico era devastador. A selva, que já era um ambiente hostil, transformou-se em um labirinto de paranoia. Cada folha, cada sombra parecia esconder uma ameaça. A disciplina de fogo se desintegrava. Soldados atiravam às cegas contra a folhagem, desperdiçando munição preciosa contra um inimigo que não conseguiam ver. O pensamento era sempre o mesmo. De onde veio o tiro? Eu não vi nada. Absolutamente nada. A frustração se transformava em medo, e o medo em impotência. Eles estavam lutando contra a própria floresta. As táticas convencionais se mostraram completamente inúteis. Enviar patrulhas para pulverizar as árvores com fogo de rifle era como jogar pedras no oceano. Lança-chamas podiam limpar a vegetação, mas seu curto alcance exigia que os operadores se aproximassem perigosamente do inimigo. Usar artilharia era impensável. A proximidade com as linhas amigas tornava o risco de fogo amigo inaceitável. As baixas aumentavam a cada dia e a moral despencava. Os japoneses haviam transformado a selva em sua fortaleza e os americanos não tinham como derrubar seus muros. Qual tática você usaria nesta situação impossível? Histórias como esta, de inovações nascidas do desespero no campo de batalha, são frequentemente esquecidas pela história oficial. Deixe sua opinião nos comentários e, se você acredita que essas histórias precisam ser contadas, junte-se à nossa legião. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e garantir que a engenhosidade do soldado comum nunca seja esquecida. Com todas as opções esgotadas, em um momento de pura frustração, alguém parou de olhar para a selva e se virou. Seu olhar encontrou as silhuetas pesadas dos M-16, silenciosos e inúteis em suas posições defensivas. E naquele instante, uma ideia radical, desesperada e terrivelmente violenta começou a se formar. Ele não viu mais uma arma projetada para os céus. Ele viu uma serra elétrica com o poder de derrubar não apenas homens, mas a própria floresta que os escondia. A inovação nasceu do desespero. O chamado veio pelo rádio, uma voz tensa da infantaria relatando baixas por um atirador que ninguém conseguia localizar. Era um pedido incomum, que quebrava todos os protocolos. Eles não pediam artilharia, pediam uma das armas antiaéreas. Um oficial do 201º Batalhão tomou uma decisão que não estava em nenhum manual. Ele ordenou que um M-16 avançasse. A tripulação moveu o veículo para a posição, seus rostos uma mistura de incerteza e determinação. Eles eram artilheiros antiaéreos. Seus inimigos deveriam ser máquinas voadoras no céu, não fantasmas escondidos em árvores. O artilheiro sentou-se em seu posto, suas mãos nos controles da torreta M45. Ele não olhou para cima. Em vez disso, baixou o cano das 4 metralhadoras até que elas apontassem diretamente para a linha escura da selva. Ele mirou na altura dos troncos, a uns 10 metros do chão, no coração da escuridão verde onde o perigo se escondia. Ele não tinha um alvo claro, apenas uma área, uma zona de morte. O que passa pela cabeça de um homem quando ele está prestes a quebrar todas as regras para salvar seus companheiros? Não houve hesitação. Ele pressionou o gatilho. O som que se seguiu não era o de um tiroteio. Era um rugido visceral e contínuo, uma força da natureza liberada por mãos humanas. Soldados descreveram mais tarde como o som de uma lona gigante sendo rasgada. Em uma única rajada de 10 segundos, mais de 350 balas de calibre 50 foram disparadas contra a floresta. O efeito foi imediato e apocalíptico. Árvores com mais de meio metro de diâmetro não foram perfuradas. Elas foram serradas ao meio, como se atingidas por uma serra invisível e gigante. Troncos explodiram em uma chuva de lascas do tamanho de lanças. A densa copa das árvores, que antes era um santuário para o inimigo, simplesmente se desintegrou, vaporizada por uma parede de aço. Quando o rugido cessou,
um silêncio chocado tomou conta do campo de batalha. Onde antes havia uma parede impenetrável de folhagem, agora havia uma clareira, um buraco feio na paisagem. O cheiro de pólvora se misturava ao cheiro de seiva e madeira recém-destruída. Os soldados da infantaria saíram de suas coberturas, não para comemorar, mas para olhar com um espanto silencioso. Eles não tinham apenas neutralizado um inimigo. Eles tinham testemunhado a aniquilação do próprio campo de batalha. Mas o que acontece quando uma arma é tão poderosa que destrói não apenas o inimigo, mas o próprio santuário que ele usa para lutar? A resposta veio nos dias seguintes. Os ataques vindos das árvores naquele setor pararam completamente. A arma ganhou um apelido naquele dia, um nome que se espalharia por todo o Pacífico: Meat Chopper, o picador de carne. O som daquela arma se tornou uma lenda, uma arma psicológica tão eficaz quanto suas balas. A partir daquele momento, para os soldados japoneses escondidos na selva, o rugido profundo e contínuo do Quad 50 não era mais apenas o som de uma batalha. Era o som do seu mundo sendo desfeito, o anúncio de que a própria floresta estava prestes a morrer, e eles, junto com ela. A notícia da nova tática não viajou por canais oficiais. Não houve memorandos ou ordens de comando. Ela se espalhou como fogo na selva, de soldado para soldado, de pelotão para pelotão. Unidades de infantaria que ouviam sobre a eficácia do Quad 50 começaram a solicitar seu apoio formalmente. A demanda tornou-se tão alta que os comandantes de artilharia antiaérea tiveram que criar sistemas de prioridade. O que antes era uma arma de defesa estática, olhando para um céu vazio, tornou-se uma ferramenta de assalto móvel, um recurso precioso na guerra terrestre. A resposta japonesa foi imediata e desesperada. Relatórios de suas unidades, capturados mais tarde, revelam um choque. Um documento da 16ª Divisão Japonesa descreveu com detalhes quase poéticos o terror das novas armas automáticas pesadas. O relatório notava que postos de observação elevados, antes considerados os locais mais seguros e vantajosos, haviam se tornado armadilhas mortais extremamente perigosas. A tática que lhes dera uma vantagem por anos havia se voltado contra eles. Como resultado, os comandantes japoneses foram forçados a reescrever seu manual de combate na selva. A instrução de usar posições fixas em árvores foi completamente abandonada. A prática de se amarrar aos galhos, uma técnica comum para garantir estabilidade e evitar quedas em caso de ferimento, foi estritamente proibida. A lógica era brutalmente simples. Era melhor arriscar uma queda do que garantir uma morte certa, amarrado a uma árvore que estava prestes a ser transformada em serragem. O equilíbrio psicológico do combate na selva havia sido permanentemente alterado. Esta adaptação não foi exclusiva do Pacífico. Um fato pouco conhecido é que, do outro lado do mundo, na Batalha do Bulge, as tropas americanas enfrentaram um problema semelhante. A infantaria alemã usava as densas florestas das Ardenas para se abrigar da artilharia e dos ataques aéreos. Unidades antiaéreas americanas, equipadas com os mesmos M-16, adotaram independentemente uma tática idêntica. Eles disparavam rajadas horizontais contra a linha das árvores, criando explosões de estilhaços de madeira que eram tão mortais quanto a metralha. A mesma solução para o mesmo problema, surgindo organicamente em dois teatros de guerra completamente diferentes, sem nenhuma comunicação entre eles. Isso prova que a inovação em combate não é apenas sobre tecnologia, mas sobre a adaptação humana universal à necessidade de sobreviver. O poder de fogo do Quad 50 era tão extremo que redefiniu o conceito de supressão. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos disparou mais de 40 bilhões de cartuchos de munição de todos os tipos. Uma quantidade significativa desse total era de calibre 50. O M45 não apenas matava o inimigo, ele destruía a confiança do inimigo em sua cobertura, em seu treinamento, em sua própria doutrina. Nas Filipinas, a guerra estava longe de terminar. A reputação do picador de carne crescia a cada árvore derrubada. Mas a luta estava prestes a sair das selvas e subir para as montanhas de Luzon, onde o inimigo não se escondia mais em árvores, mas em uma rede de cavernas, bunkers e fortificações de pedra. A arma que dominou a selva estava prestes a enfrentar seu teste final,
contra um inimigo entrincheirado na própria terra. A eficácia da tática de usar armas antiaéreas contra alvos terrestres foi tão inegável que seu uso se espalhou como um incêndio. Na brutal campanha de Luzon, a maior operação terrestre da Guerra do Pacífico, os M-16 se tornaram uma peça central do avanço americano. As forças do general Walter Kruger, com mais de 200 mil homens, enfrentavam um inimigo entrincheirado nas montanhas. O general japonês Tomoyuki Yamashita havia transformado Luzon em uma fortaleza, com seus homens lutando a partir de uma rede complexa de cavernas, bunkers e posições fortificadas. A artilharia e os ataques aéreos eram importantes, mas muitas vezes não conseguiam atingir alvos específicos e bem protegidos. Foi aí que o Quad 50 provou seu verdadeiro valor. Sua mobilidade permitia que ele chegasse a terrenos que tanques mais pesados não conseguiam alcançar. Uma vez em posição, podia despejar uma chuva de fogo concentrado diretamente na entrada de uma caverna ou na fenda de um bunker. A infantaria, que antes ficava presa sob fogo inimigo, agora podia avançar sob a cobertura ensurdecedora do M-16. A arma que havia sido projetada para proteger de ameaças no céu agora estava abrindo caminho através da própria terra. Em Okinawa, a lógica foi a mesma. O terreno era mais aberto, mas o princípio permaneceu. Onde houvesse uma posição inimiga entrincheirada, o M-45 era a chave para destrancá-la. Enquanto essa revolução tática acontecia no Pacífico, a arma não esqueceu sua missão original. Em 1º de janeiro de 1945, na Europa, a Luftwaffe lançou a Operação Bodenplatte, um ataque aéreo massivo e desesperado contra aeródromos aliados. Unidades antiaéreas equipadas com o M-45 entraram em ação, e seu desempenho foi exemplar. Durante a travessia do Reno, em março, a artilharia antiaérea americana foi responsável por derrubar quase 30% de todas as aeronaves alemãs atacantes. A arma provou, sem sombra de dúvida, que podia fazer as duas coisas: dominar os céus e conquistar a terra. Era uma dualidade mortal que poucos sistemas de armas na história conseguiram alcançar. Finalmente, em março de 1945, o alto comando do Exército dos Estados Unidos formalizou o que os soldados no campo de batalha já sabiam há meses. Um boletim tático foi emitido reconhecendo oficialmente o uso do M-45 contra posições fortificadas. A inovação nascida do desespero em Tacloban havia subido toda a cadeia de comando e se tornado doutrina oficial. A transformação estava completa. A arma antiaérea era agora, oficialmente, uma arma de apoio terrestre multifuncional. A Segunda Guerra Mundial chegaria ao fim, e com ela, o rugido dos canhões parecia destinado a silenciar. Os M-16 e seus Quad 50 foram limpos, cobertos e colocados em armazenamento como relíquias de um conflito brutal. O mundo ansiava pela paz. Mas a história tem uma maneira irônica de se repetir. A paz seria curta. E em um futuro não muito distante, em uma península fria do outro lado do mundo, essas mesmas armas seriam retiradas da escuridão, não para lutar contra os aviões do passado, mas para enfrentar uma nova geração de guerra e um novo tipo de inimigo. A longevidade do M-45 Quad Mount foi simplesmente notável. Quando a Guerra da Coreia eclodiu em 1950, o mundo da aviação havia mudado. Os caças a jato soviéticos MiG-15 dominavam os céus, voando a velocidades e altitudes que tornavam uma arma como o M-45 completamente obsoleta para sua função original. Mas a Coreia, assim como o Pacífico, rapidamente se tornou uma guerra de infantaria. E no chão, contra as táticas de ataque em ondas massivas das forças chinesas e norte-coreanas, o volume de fogo do Quad 50 era, mais uma vez, a resposta perfeita. Posicionados para defender bases e escoltar comboios, os M-16 provaram ser terrivelmente eficazes contra assaltos de infantaria. Anos mais tarde, a história se repetiu de forma ainda mais dramática no Vietnã. Na década de 1960, a arma era uma antiguidade para a defesa aérea. Mas a guerra no Vietnã era uma guerra de emboscadas e infiltração. A solução foi a pura improvisação. As torretas M45 foram retiradas dos antigos semi-lagartas e montadas na carroceria de caminhões de 2 e 5 toneladas. Nasceram os gun trucks,
os caminhões de artilha. Essas fortalezas improvisadas se tornaram a espinha dorsal da segurança dos comboios nas estradas perigosas do Vietnã. Há múltiplos relatos documentados de um único gun truck derrotando emboscadas de companhias inteiras através do puro e avassalador volume de fogo. Mas essa eficácia lendária tinha um preço logístico altíssimo. O consumo de munição era astronômico. Uma rajada de 10 segundos consumia mais de 300 cartuchos. A carga básica de 800 munições podia ser gasta em menos de 4 minutos de fogo contínuo. Isso exigia uma cadeia de suprimentos constante e robusta para manter as armas alimentadas. A manutenção também era um desafio. As 4 metralhadoras, o sistema elétrico da torre e o próprio veículo exigiam cuidados diários em condições de campo brutais. E para a tripulação de 3 homens, a vida era espartana. Operando em um veículo aberto, eles estavam expostos a todos os elementos, do frio congelante da Coreia ao calor úmido e aos insetos do Vietnã. De arma antiaérea contra aviões a hélice a caminhão de artilharia improvisado contra emboscadas na selva, o M45 provou seu valor inestimável por 3 décadas, em 3 guerras diferentes. Ele sobreviveu muito além de sua obsolescência técnica. Por quê? Porque ele respondia a uma necessidade fundamental e atemporal do campo de batalha: a capacidade de entregar uma quantidade massiva de poder de fogo exatamente onde era necessário e no momento em que era necessário. Sua história nos força a perguntar: o que realmente define o valor de uma arma? É sua sofisticação tecnológica, seu design inovador? Ou é sua capacidade de se adaptar, de ser reinventada por soldados comuns para resolver os problemas reais que eles enfrentam no chão? A jornada do M45 de defensor dos céus a rei da selva sugere que a verdadeira genialidade militar não reside apenas nos projetos dos engenheiros, mas na criatividade anônima e desesperada do soldado na linha de frente. A história do M45 Quad Mount revela uma verdade fundamental sobre a guerra, uma verdade que muitas vezes é esquecida nos grandes relatos de batalhas e estratégias. A inovação mais eficaz raramente nasce em um laboratório ou na prancheta de um engenheiro. Ela nasce na lama, no medo e na necessidade. Ela vem de baixo para cima. Vem de soldados que, confrontados com um problema mortal, olham para as ferramentas que têm e as reinventam. O soldado que primeiro decidiu apontar uma arma antiaérea para uma árvore não tinha a intenção de criar uma nova doutrina militar. Ele só queria salvar a si mesmo e a seus companheiros. Seu nome foi perdido pela história, um herói anônimo entre milhões. No entanto, sua decisão teve um impacto tático real, que se espalhou por todo o exército e mudou a forma como a guerra na selva era travada. O 201º Batalhão, que chegou a Tacloban para defender os céus, ironicamente se tornou a unidade antiaérea mais bem-sucedida da campanha das Filipinas, com mais de 40 aeronaves inimigas confirmadas destruídas. Mas seu legado mais duradouro não está nos céus. Está no chão, na tática que eles pioneiraram por pura necessidade. Eles nos ensinaram que a vitória na guerra não depende apenas de ter armas superiores, mas de ter a flexibilidade mental para usá-las de maneiras que seus criadores nunca imaginaram. O M45 não era a arma mais sofisticada, mas sua simplicidade robusta, combinada com a engenhosidade de seus operadores, a tornou lendária. A jornada do Quad 50 é uma prova de que a adaptabilidade é a maior arma de todas. Um sistema projetado para um propósito se tornou mestre em outro, servindo por 3 décadas em 3 conflitos diferentes, não por causa de sua tecnologia avançada, mas por sua incrível versatilidade. Ele nos lembra que, por trás de cada estatística e de cada relatório de batalha, existem decisões humanas, momentos de brilhantismo desesperado que mudam o curso dos acontecimentos. Histórias como esta merecem ser contadas. Elas nos mostram a verdadeira natureza da guerra e o incrível espírito humano. O que você acha? A inovação no campo de batalha é mais importante que a tecnologia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história o impactou, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal para nos ajudar a trazer à luz mais desses relatos esquecidos. Sua participação mantém viva a memória daqueles que lutaram e se adaptaram nas circunstâncias mais difíceis. No final, a história do M45
não é apenas sobre uma peça de metal. É sobre a ideia de que, no caos do combate, a ferramenta mais poderosa sempre será a capacidade humana de se adaptar e superar.